boa noite. Vamos chegando aqui. Eu vou falar um pouquinho com vocês. Ei, Cristina. Nós vamos falar sobre a importância da obediência. Então, antes da live começar, aperta aí no coraçãozinho para o Instagram já avisar para todo mundo, para todos os contatos, que nós já estamos no ar. E também aperta no aviãozinho e dispara para todos os seus contatos. Nós vamos falar hoje por que é importante, né, que a criança obedeça, por que os filhos devem obedecer. Então, como que os pais vão falar, como que os pais começam essa conversa com seus filhos, de que maneira você vai falar com seus filhos de modo que eles compreendam. E hoje, diante de tantas coisas acontecendo, pandemia, às vezes o estresse também fica dentro de casa, as crianças elas ficam com comportamentos mais alterados, inseguras, com medo, e pode gerar também as desobediências. Então, como que os pais vão lidar com essas situações dentro aí das suas casas, né, da sua casa? Porque vai mover aí um comportamento mútuo, né, de todo mundo, vai refletir em todo mundo. Porque não é só as crianças que estão estressadas, os pais também estão vivendo momentos assim de estresse, de preocupações. Então, é importante ter esse cuidado e conversar. Mas de que maneira eu vou explicar para o meu filho a importância dele ser uma criança obediente? Então, vocês fiquem aí ligadinhos, já aperta aí o coraçãozinho, vamos animar essa live. E eu também tenho uma novidade, né? Para quem já está me acompanhando, já sabe que dia 7 de outubro, às 19h30, lá no meu canal do YouTube, vai acontecer o lançamento da minha jornada para os pais, a jornada do saber, né, jornada do conhecimento, aonde que será vendido pela Hotmart. E dentro desse conteúdo, para quem também já me acompanha dentro dos grupos de mães, tem histórias. Essas histórias foram criadas por mim para ajudar os pais numa comunicação mais clara e objetiva com as crianças, aonde também eu abordo várias situações vividas dentro das casas, aonde a criança pode enxergar de um outro ângulo. Então é um método muito bom, muito positivo, aonde todos ali, né, vão interagir dentro dessa história. Tem palestras, tem podcasts, tem jogos interativos que é para fazer em família. Então você tem muito conteúdo maravilhoso. E eu convido você que vai participar, que está participando aqui dessa live, para esse lançamento que será lá no meu canal do YouTube. E claro, para todos vocês, né, que já me acompanham há algum tempo, para quem não sabe qual que é o meu canal do YouTube, é Orientar com Sinara Cordeiro, tá? Então vocês acessem. Quem não está me seguindo ainda no Instagram, depois de acabar a live, vocês se inscreve lá no meu canal. Tem vários vídeos que eu já postei lá ao longo da semana. Os vídeos sobre como os pais devem evitar comparações, né? Principalmente os pais que têm mais de um filho. Então isso é muito importante também. Cada criança tem seu tempo, cada criança tem um tipo de comportamento. E é importante deixar isso bem claro para os pais, para eles não cometerem, né? Às vezes, na intenção de incentivar essa criança, acaba causando ali uma baixa autoestima. Vai reduzir ali a autoestima, a confiança da criança realizando essas comparações. Então, dado esse recado, eu vou falar aqui sobre como vocês, pais,
devem colocar a questão da obediência, porque que é importante que o seu filho obedeça. E como você vai colocar isso para o seu filho? De que forma você fala sobre obedecer? Existem algumas maneiras, né? Até no comentário que eu coloquei no post do feed, falaram assim que a obediência é o primeiro mandamento com promessa. Com certeza, né? Nós sabemos disso, independente aí de religião, é o primeiro mandamento com promessa. Porém, nós não devemos barganhar a obediência. Se você obedecer, você ganha um carrinho. Se você obedecer, você ganha uma bicicleta. Se você obedecer no Natal, você ganha uma viagem. Porque essa troca, será que ela é saudável para a criança? Será que a criança ela vai obedecer porque ela compreendeu a importância da obediência? Ou ela vai obedecer porque ela tem um interesse ali que tá bom, eu vou obedecer até eu ganhar o carrinho. Eu vou obedecer até eu conseguir a viagem. Mas ela não compreendeu dessa importância da obediência. Então é necessário essa mudança, né? Esse posicionamento de mostrar para a criança a verdade. E qual que é essa verdade? Ela precisa. Por que ela precisa obedecer? Ela obedece porque a obediência é uma proteção. Então, por exemplo, se tem ali uma regra de trânsito, por que nós devemos obedecer os limites de velocidade? Porque andar, né, dirigir dentro desses limites nos protege e protege o outro que está na rua. Protege o ciclista, o motociclista, protege o pedestre, protege os outros veículos. Então, se eu ando em alta velocidade, desobedecendo aquela regra, eu estou colocando em risco não só a minha vida, mas a vida das pessoas, dos demais. Então, é necessário, quando você estipula e coloca a questão da obediência para o seu filho, você precisa evitar essas trocas. Ele precisa, primeiramente, compreender o porquê que ele precisa obedecer. E não o que ele vai ganhar se ele obedecer. Porque foge do contexto, foge do sentido. E às vezes, eu falo isso com muita segurança e convicção, porque às vezes tem crianças que viram e falam assim, não, mas eu não quero ganhar carrinho não, então não tem que obedecer. E aí, o que os pais vão fazer? Como que os pais vão reagir diante disso? E não pensem que isso não acontece, porque eu já tive atendimento com alguns pais que eles comentam, eles falam assim, Sinara, o menino virou para mim e falou que ele não vai ser obediente não, que ele não quer ganhar nada. Porque a criança não está compreendendo o porquê da importância de obedecer, porque faz diferença. Então, se você coloca ali para o seu filho, à medida que ele vai crescendo, ele vai entendendo melhor a questão dos limites. Nós estamos dentro de casa, então nossa casa tem limite. Qual que é o limite da nossa casa que nos protege de outras pessoas? Qual que é o limite ali do lote, né? Os muros. Esse é o limite. Por que eu não devo invadir a casa, o quintal do outro? Porque ali o muro delimitou, colocou ali o meu limite. É esse o espaço que eu adquiri, que eu comprei. Então eu não devo invadir o espaço do meu vizinho. Então eu preciso obedecer aquele espaço que estava lá no contrato quando eu comprei minha casa. Olha a diferença. O meu carro, por que eu não devo, né, chegar e pegar um carro de outra pessoa e não, eu quero esse carro agora? Não, porque o carro não é meu. Eu preciso pedir uma autorização, não é porque eu só gostei. Então, olha, percebe a diferença que quando você explica para a criança o sentido real da obediência, eu não vou obedecer porque eu vou ganhar. Eu tenho que obedecer porque eu vou ganhar algo em troca. Eu devo obedecer porque eu compreendi a necessidade de ser obediente. Eu preciso obedecer, e não somente os meus pais, mas eu preciso obedecer na escola,
no trabalho. No trabalho tem regras. Quantos funcionários eles não conseguem obedecer as regras do trabalho. Eles têm essa dificuldade. Porque lá no trabalho, se você precisa obedecer, né, as regras, seguir aquelas regras daquele trabalho, porque senão você perde seu emprego. E se a criança, né, ela não foi colocado isso para ela, da importância dela obedecer, o que acontece de fato, não é que ela vai ganhar algo, ela vai ter dificuldade na sua vida social, até mesmo de se relacionar. Porque se eu não me coloco limite nas coisas que eu faço, se eu não coloco ali, peraí, eu preciso estabelecer um limite com o meu próximo. Então, se o meu filho não gosta de determinada atitude, por que eu vou fazer? Então, eu preciso ter ali um limite. Os pais também precisam ter limites, porque os filhos observam os pais. Engana, tá? Os pais, às vezes, acham que as crianças não observam. As crianças observam o tempo todo. E se você não se coloca, né, a ter esse cuidado, né, esse olhar, de se preocupar com o que seu filho está enxergando de você, você pode estar passando informações que ele não vai condizer com o que você está falando. Então, o segundo tópico aqui é você ter coerência. Se você vai colocar ali, vai falar sobre obediência, os pais também precisam ser coerentes. Coerentes com o que eles falam e com o que eles fazem. Porque a criança, como eu disse, ela está observando. E se você fala assim, filho, exemplo, né? Você não deve fumar, sair, voltar tarde, ficar em alguns lugares, né? Enfim, perigosos. Só que, se os pais fumam, qual que é a coerência dessa informação? Primeira coisa que a criança pensa, bom, se não posso fumar, por que meu pai fuma? E às vezes a criança fala, se não é para fumar, por que você está fumando? E os pais ficam irritados porque as crianças falaram uma verdade. É aí que gera também aquele conflito, né? Começa a falar que o menino é atrevido. Ai, mas que menino atrevido. Mas ele teve coerência, ele está certo. A criança está certa. Então, nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós falamos. Nós precisamos ter coerência. E não exigir da criança além do que elas conseguem. Além do que elas dão conta ali de absorver. Porque, às vezes, dentro de uma rotina familiar, né? É falado assim, olha, vamos, cada um organiza seu quarto, as coisas e tal. Arruma sua cama. Só que a criança vai arrumar da forma dela. Ela vai arrumar da forma que ela entendeu que era para ser feito. Às vezes ela não vai ter aquela habilidade para dobrar uma coberta. Aí se você chega lá e vê aquela cama que não está arrumada como você arrumaria, você precisa compreender que a criança é diferente. Então como que ela vai aprender? Ela vai aprender através do exemplo. Então, essa regra também, as regras dentro de uma casa, elas precisam ter coerência, elas não devem ter divergência uma da outra. Como assim? Você falar uma coisa, o seu cônjuge falar outra, você deixa seu filho fazer algo, o outro não deixa, a criança, ela fica sem rumo, né? Sem direcionamento, porque ela está no meio ali de uma guerra, de uma queda de braço. Quem ganha? Então, é necessário, antes de você colocar uma regra, os adultos responsáveis por essa criança, conversar sobre esse direcionamento, como será aplicada essas regras, para não haver essa confusão, né? Eu deixei. Não, seu pai não deixou. Então,
é necessário ter esse cuidado para você não passar algo que você não gostaria. Porque se uma regra, se um limite está causando briga dentro de casa, qual é a visão que a criança tem sobre essa regra, sobre esse limite? É algo ruim. Não funciona. Afasta as famílias, afasta as pessoas. Então não tem vínculo. Essa regra não está gerando vínculo. Obedecer é ruim. Entende? Então, como que você vai querer, vai ensinar, vai falar sobre obediência se você também não tem coerência nas coisas que você fala? Então, a criança, ela vai aprendendo, ela vai sendo construída. Você vai construir dia após dia. E dentro dessa construção, muitas coisas vão acontecendo. E quando você fala, você precisa ser, o terceiro ponto, né? É você não usar também de chantagem emocional. Porque se você fala assim, olha, se você desobedece, a mamãe, o papai fica triste com você. A mamãe e o papai vai chorar. A mamãe e o papai vai ficar chateado. A mamãe e o papai não vai gostar mais de você. A criança não vai entender a obediência. Ela vai entender que você pode deixar em algum momento de amá-la. Mas é uma forma lúdica também de ensinar, Sinara, não é tão ao pé da letra. Mas vamos usar, assim, dentro de um contexto de uma criança que já sofreu ali uma rejeição. Aí ela escuta do pai, escuta da mãe, que se ela não for um filho obediente, ela será rejeitada. O pai pode não gostar dela, a mãe pode não amá-la. Então, como ela vai receber isso, essa informação? De que forma ela recebe essa informação? Então, você precisa ter cuidado para na hora de colocar. Às vezes, na tentativa de acertar, você pode estar criando um outro conflito ali com a criança. Você vai ficar chateada porque ela desobedeceu devido ali àquela expectativa que você colocou sobre a criança. Entende? Então, se você tá ali chateada, se você ficou ali, às vezes, pensativa, não, mas nossa, ela fez isso, aconteceu isso. Você precisa, então, compreender que você ficou chateada. Porém, você precisa usar esse ponto e se perguntar, o que eu preciso fazer para o meu filho compreender da importância que tem de obedecer? O que é obedecer? Às vezes, né, na época de escola, de prova, filho, você tem que estudar, mas eu não quero estudar, mas você precisa estudar. Então, a criança precisa entender, o adolescente também precisa entender o quanto ele está evoluindo à medida que ele está estudando. Para fazer sentido, porque, gente, vamos lembrar da nossa época, eu também achava estudar muito chato. Você também, aí tá me assistindo, também pensava isso, achava assim, eu podia estar brincando, assistindo televisão e eu tô aqui estudando. Acha que é uma perda de tempo. Só que se você mostrar para o seu filho o tanto que ele está evoluindo em tirar ali 40 minutos para ele estudar, que hoje a leitura dele está de uma forma, amanhã vai estar de outra, ele precisa perceber essa evolução. Não é você falando, se você não estudar, você vai tomar bomba. Se você não estudar, você não vai viajar para casa da sua avó. Mas ele não entendeu quais são os benefícios que ele tem, ele não enxergou ainda, ele não conseguiu canalizar, refletir sobre os benefícios que ele tem de estudar. Então, o que você faz? Você precisa direcionar essa criança, você precisa mostrar para ele essa evolução. De que forma? Ensinando ao lado. Eu gosto muito de pegar o telefone, eu fiz isso com os meus filhos, eu faço isso com os meus filhos, principalmente com relação à leitura. Eu pego o celular e gravo eles lendo. Então, assim, a primeira leitura, eles começam a ler, às vezes bem pausadamente. E uma semana depois eu gravo de novo, aí eu já comparo. Você tá vendo? Olha, você leu semana passada dessa forma, olha essa como você está lendo. Você percebeu que alguma coisa mudou? Eles vão começar a pensar,
Eles vão escutar de novo o áudio, vai falar, é verdade, eu estava lendo pausadamente, quase que sílaba por sílaba. Agora eu já leio a palavra inteira. Agora eu já leio uma frase. Agora eu já consigo compreender e interpretar essa frase. Olha, eu não sabia somar, agora eu estou conseguindo. Os meus números não estavam tão nítidos, agora já estão. Então, eles precisam perceber que eles estão evoluindo, que eles estão aprendendo. Então, é esse o benefício de se estudar. É o aprendizado. Passar de ano é consequência desse aprendizado. Então, primeiramente, às vezes nós ficamos focados. Você tem que passar de ano, você tem que passar de ano. Mas até ele passar de ano, até ele seguir, né, para a próxima série, para a próxima etapa, ele vai precisar aprender. Então, talvez, se o momento de estudar gera tanto conflito, né? Aí os pais falam assim, nossa, mas ele não obedece. Manda estudar, ele não quer, ele fala que não sabe, que está com preguiça, daí começa a chorar. Ele precisa compreender, porque até passar de ano, até ele ser aprovado nas matérias, ele vai precisar aprender e descobrir que aprendeu. Então, esse é o primeiro, é uma das maneiras de você também incentivar o seu filho a pegar esse hábito de estudar. E você vai perceber o quanto essa evolução vai acontecendo gradativamente, a ponto que vai chegar um dia que você não vai precisar falar, está na hora de estudar. Ele simplesmente vai pegar um livro, vai pegar o caderno e vai estudar, porque ele sentiu que é bom. Ele percebeu que ele está evoluindo. E é uma questão também, né, que dentro desse ponto, os pais precisam compreender que a letra da criança, ela precisa ser uma letra nítida, legível para a criança. Às vezes, a criança tem uma letra pequena, não é aquelas letras desenhadas, redondinhas, não é a letra da criança. E os pais exigem uma letra linda e perfeita. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes compra até um caderno de caligrafia, né, e fala, você vai escrever uma letra linda, maravilhosa. Olha, cuidado para o seu desejo, pai. E não o que a criança vai estar evoluindo ali. A letra da criança vai ficar bonita? Vai sim. Mas se você começar a exigir uma letra surreal, vai atrapalhar o aprendizado. Porque vai gerar ansiedade, ela vai ficar tensa, ela vai ficar nervosa. E esse momento não vai fluir como deveria. Então, filho, às vezes a letra tá pequenininho, ou então tá meio assim, com garranchos, né? Aponta o lápis bem apontado e fala, filho, você consegue ler o que você escreveu? Não. Então, você precisa melhorar, porque a letra precisa estar legível para você ler depois. Aí, ele mesmo vai observar o quanto que ele está evoluindo com essa letra. E lá na frente você pode ter uma surpresa, que a letra vai ser uma letra bonita. Mas se você focar na beleza da letra, você vai perder um conteúdo muito importante, que é ele compreender a importância dele escrever para ele mesmo ler, porque às vezes tem que estar bom para mim, não é para você não, é eu que estou lendo. Não, mas ele também precisa ler, ele também precisa entender o que ele leu. Então, para a criança obedecer também esse horário de estudar, ela precisa entender da importância desse estudo, o que ela vai receber com esse horário de estudo. Então, precisa ficar bem claro essa forma, né, é um esclarecimento de como você vai construir, né, esse momento para essa criança, para ela realmente obedecer, para realmente querer e buscar um livro para ela ler. E outra questão também, às vezes os pais falam assim, mas ele não me obedece, na minha casa tem regra para tudo, 7 horas, 7h30, 7h40, meio-dia, às 15. Mas veja bem, é perigoso fazer aqueles horários como se fosse um quartel.
Porque pode ser que você, pai, esqueça do que você colocou para aquele determinado horário. Aí você te gera um estresse que você precisa lembrar e também te gera uma outra ansiedade. Porque a criança não vai cumprir ali ao pé da letra. Então você precisa colocar os pontos principais. Café da manhã, almoço, café da tarde, horário de tela, horário de estudar, jantar e um momento ali antes de dormir e o horário de dormir. São os principais horários. Você vai observar que você não vai ficar cansada, sobrecarregada. Porque você está olhando, né, o todo, você vai ver que você está dando conta de também cumprir esses horários junto com seu filho. Ah, mas ele brinca e não recolhe os brinquedos. Ah, tem que ter horário para recolher os brinquedos? Não. Você vai falar, filho, pode brincar à vontade, mas na hora de recolher esses brinquedos, você também precisa recolhê-los. Você precisa guardar esses brinquedos. Então, é necessário que você tome cuidado. Ah, mas se o meu filho está com preguiça, você pode usar também de flexibilidade, que você vai ensinar a criança a ser flexível. Fala, filho, olha, eu vou te ajudar a recolher esses brinquedos. Ajudar, não é você recolher para eles. Aí ele tem que estar na frente ali, direcionando. Então, você ajude-o a recolher os brinquedos. E você vai observar que gradativamente a obediência ela vem chegando, porque houve uma compreensão de tudo isso, da importância de se obedecer. Você não está obedecendo para o outro, você não obedece para o outro, você obedece para você mesmo, protege você. Então é necessário. Tem um pincher aqui, olha que a janela tá fechada e ele tá lá fora no quintal. Só que se passa um mosquito, ele late. Ele está no quintal, ela é muito estressada. Ai, ai. Aqui, assim, aqui eu tenho 5 cachorros, tá, gente? Aqui é um cachorro para cada filho, quase. Mas é isso. Então, estão me entendendo? Deixa eu cumprimentar as outras pessoas que entraram aqui pra gente dar continuidade. A Miriam, Cláudia, boa noite, Kelly, Zig Zag, Magda Ferreira, Carol, Silvânia, a Vitória. Então é isso. Vocês sabem então muito bem como que é, né? Aqui é assim. Mas é assim mesmo, eles são muitos. Eu falo assim, eles não têm tamanho não, mas eles são encrenqueiros. Toda hora eles latem. Mas é a questão de você colocar e querer. Às vezes os pais também, o que eu observo? Os pais ficam ansiosos para o filho ser um filho obediente. Não com medo do filho não se tornar um filho obediente, mas com medo do que as pessoas vão achar. Ah, nossa, meu filho não me obedece. O que o fulano vai pensar? O que a minha mãe vai pensar? O que a vizinha vai pensar? A madrinha, a tia, a escola, todo mundo. Calma. Respira. Respira por quê? Você precisa entender que você não tem controle sobre o que o outro pensa a seu respeito. Você não tem esse controle. E se você fica ansiosa, porque às vezes a criança chegou aí com 4, 5, 11 anos, 12, elas precisam entender o roteiro aí desse ambiente. Elas precisam primeiramente sentir seguras. A obediência virá mediante, eu falo que a todo um ambiente conduzido, né? Você vai precisar criar um vínculo, a criança vai precisar se sentir segura, ela vai precisar ter confiança em você. Por que confiança? Ah, mas eu sou de confiança. Tá, eu sei que vocês são de confiança. Porém, a criança não sabe. Porque aquelas pessoas que elas confiaram fizeram alguma coisa que as decepcionaram. Então, elas têm esse medo. Então, é necessário você, primeiramente, criar esse vínculo. Ah, mas ele não me respeita.
Tá? Então comece a ensinar para essa criança como é o respeito. Como deve ser esse respeito. Talvez ela não saiba. E ela faz porque ninguém ensinou. Agora, se você precisa... Ah, mas Sinara, me conta aqui. Às vezes as mães falam isso, os pais também falam isso. Quanto tempo dura para a criança começar a entender o que é o respeito? Deixa eu te contar um segredo. Eu não sei. Mas o que eu sei é que o respeito chega, o vínculo fica forte, a obediência vem nascendo a cada dia, desabrocha. Mas é um trabalho, demanda um tempo. Vai depender do quanto eu estou me esforçando para isso acontecer, do que eu estou fazendo. Ah, mas pode ser que eu erre, pode ser que eu acerte, pode ser que vai ter um dia que eu vou ficar muito cansada, estressada. Mas o que eu quero? Qual é o meu objetivo? Criar filho perfeito? Se esse for o seu objetivo, deixa eu jogar um balde de água fria em você. Não existe filhos perfeitos. Eu não sou uma filha perfeita. Então, você tem lá as suas questões. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso fazer sempre o meu melhor. Eu vou precisar aprender todos os dias. Eu vou precisar recomeçar todos os dias. Tem dia que eu falo, nossa, hoje eu não deveria ter feito tal coisa e eu fiz. Porém, vou aprender e amanhã eu vou observar o que aconteceu antes para eu não cair no mesmo erro. Então, é necessário que você compreenda que essa ansiedade de querer que a criança se torne uma criança obediente, porque existem olhares te cobrando isso, só vai gerar mais ansiedade e você vai ter aquele sentimento de frustração. Você vai falar assim, poxa, eu não estou conseguindo ser uma boa mãe, um bom pai, porque meu filho não obedece. Meu filho não é exemplo. Mas seu filho, você quer que seu filho seja exemplo? Para quem? Então, o seu filho ele precisa ser o melhor do que ele conseguir ser, para ele perceber o quanto que ele evoluiu, o quanto que ele tem melhorado. E eu falo muito com os pais, e alguns em atendimento, eles falam assim, ai, Sinara, dá um desânimo quando você fala isso, mas não é para você desanimar, não. É para não gerar em você ansiedade. Você precisa procurar os mínimos detalhes, as pequenas mudanças. Eu falo assim, procurar com a lupa, para você enxergar os mínimos detalhes. Porque se você fica na expectativa de repente, ele começar a fazer coisas tudo certinho, arrumar, fazer e acontecer, você vai ficar frustrado. Porque não vai acontecer a mudança do dia para a noite. Essa mudança ela é construída gradativamente, dia após dia. Então, você vai precisar mudar o seu foco e observar os mínimos detalhes. Faz sentido até aqui? Deixa eu só olhar uns comentários aqui, gente. Peraí. Tem uma mãe perguntando aqui. Como que fala para um adolescente que é necessário dormir cedo e que quando dá às 22 horas essa criança não quer dormir, esse adolescente não quer ir dormir. Olha só, quando você começa a colocar a questão do horário, é necessário que se vá dormir. Por que eu tenho que dormir? Por que a criança, adolescente precisa dormir bem? Porque eles gastam muita energia durante o dia. Se eles não repõem essa energia, o dia deles não é tão produtivo. Às vezes a criança chora muito, fica muito estressada, qualquer coisinha começa a chorar porque está cansada, ela não repôs toda aquela energia que ela gastou no dia anterior, então ela só está acumulando energia. Então é necessário que durma bem. E esse horário para dormir, eu gosto assim você pode ser flexível, né? Por exemplo, de segunda a quinta, eles vão para a cama às 20h30. Sexta, eles podem dormir
às 22 horas. É um combinado que vocês podem fazer em casa. É um combinado. Ou às vezes pode acontecer assim, vamos assistir um filme no sábado, aí o filme demorar um pouquinho. Pode ficar, vamos conversar aqui um pouquinho. Então você ter essa flexibilidade, porque já ouviu falar, eu já falo isso nas minhas lives, que quando em uma tempestade, aquelas árvores muito rígidas, troncudas, que não se curvam durante a tempestade, com a passagem do vento, elas se quebram ao meio e causa uma catástrofe, né, em volta. E as árvores que se curvam, até mesmo o chão, o que acontece com elas? Elas voltam firmes e fortes depois da tempestade. Então, ou seja, você precisa ter flexibilidade. Você pode falar com seu filho, olha, de segunda a sexta, vocês vão para a cama às 20h30. Mas eu não dou com sono, mas vão para a cama às 20h30. Sábado, pode ficar um pouquinho mais tarde. Aí é você que vai olhar dentro da rotina da sua casa. Você que vai observar o que é viável. Mas que esse acordo seja um acordo claro e objetivo, né? Hoje estou feliz demais, gente. Hoje, nossa, dorme a hora que quiser. Aí amanhã já bateu aquele estresse, aquela TPM, brigou com o marido, aí chega, vai dormir. E começa aquela algazarra. A criança não vai ter sentido, não vai ter coerência essa disciplina. Como que ele vai obedecer se não tem coerência? Aí vai pensar, peraí, ontem eu fui dormir, já era 1h da manhã, agora hoje, às 19 horas, já tô me colocando na cama. E aí começa o conflito, porque não tem uma rotina clara. E esses acordos também podem ser acordos claros e objetivos para essa criança, para esse adolescente. Entende? Porque aos poucos, aos cachorros, aos poucos vocês vão observando que eles mesmos vão, às vezes, vão falar deixa eu dormir só mais um pouquinho, deixa eu ficar acordado só mais um pouquinho. E por que não? Né? Você ter essa flexibilidade. Ou seja, você vai ensinar o seu filho também nessa comunicação. Você vai ensinar eles a dialogarem. Eles precisam ter esse diálogo, eles precisam expressar. Faz parte também de uma obediência. Faz parte também deles compreenderem o quanto que é importante obedecer. Então, é necessário que você tenha esse cuidado na hora também de colocar, de pontuar todas as regras da sua casa, para que eles percebam que realmente vocês estão seguros daquilo que vocês apresentaram para eles. Porque se falar assim, hoje sim, amanhã não, hoje... vai só piorar para quando você tomar aquela decisão. Falar, não, agora vai ter que ser assim. Então, vai gerar ali aquele estresse, né? Mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui se tem. Só um minutinho. Tem uma aqui, ó. Meu marido não gosta que os meus filhos, que as crianças comam assistindo televisão. Porém, na hora de assistir filme, ele vai, faz pipoca e comem todos assistindo o filme. Pode estar gerando uma confusão? Olha, vai gerar confusão se não houver diálogo. Como assim? Boa noite, Eden. Como assim? Você pode falar com seu filho, seu marido também pode conversar com eles e explicar, gente, olha, comer assistindo televisão não é legal, almoçar e você não concentra no que você está comendo. Porém, vamos assistir um filme e o filme pede uma pipoca. Esse momento de assistir um filme e comer uma pipoca, nós vamos fazer isso todo mundo juntos, em família. Então, você vai estar colocando para a criança essa diferença. Entende? Não é você falar assim, não vai comer, ou então, porque eu quero agora comer assistindo, assistir filme comendo pipoca, porque eu que comprei a pipoca, porque eu que mandei na casa. Você não vai estar mostrando para o seu filho equilíbrio. Você está falando com o seu filho que você é um pai, uma mãe autoritário, que porque você paga as contas, é você que manda.
Então, não é isso que você quer. Então, você pode sim ter um diálogo. Filho, olha, quando a gente vai assistindo um filme, nós vamos fazer uma pipoca. É gostoso, não é? Então, esse momento pede uma pipoquinha e nós podemos comer, então, assistindo o filme. Agora, na hora do almoço, nós vamos desligar a televisão para vocês comerem, realmente prestando atenção no que vocês estão comendo, até para a criança reconhecer os alimentos, né? Uma cenoura, uma couve, enfim. Ok? Ok. A criança, gente, ela compreende. A criança, ela entende. Se houver um diálogo claro. Agora, não imagine, não pense que a criança vai adivinhar o que você pensou, nem você vai adivinhar o que seu filho pensou, se não houver uma comunicação. Se eu ficar aqui, começasse a live e ficasse parada aqui olhando para vocês, que sentido ia ter de vocês ficarem aí interagindo comigo? Nenhum. Não tem como eu adivinhar o que eu estou pensando. Vocês não conseguem. A Magda colocou aqui, na verdade, na hora do almoço e jantar, em mesa a família junto. Já no filme é um momento de lazer. E isso, você pode explicar isso para a criança, que é um momento em família juntos, onde vamos trocar ali olhares, conversas, observar. Então, e o momento do filme é um momento de lazer, tá todo mundo ali. Todos também, a família, junta num objetivo que é assistir o filme. Então, é necessário que essa comunicação seja clara. Clara e objetiva. Você não precisa ficar com medo. Ai, Cláudia. Que linda. Beijo pra você. Então, é necessário que vocês conversem com seus filhos. Não precisa sentir medo. E deixa eu olhar aqui meu tempo, gente. Senão daqui a pouco o Instagram coloca ali que eu já tô de retirada. Eu perdi. E tem uns minutinhos ainda. Então, quando você tem esse diálogo, a obediência, ela vem gradativamente. Ela vem nascendo, ela vem sendo construída. Não na base do medo. Eu vou obedecer porque senão meu pai me bate, minha mãe me xinga, minha mãe me põe de castigo. Não, eu vou obedecer porque é necessário. Eu compreendi o porquê que eu devo obedecer. Por que você fala com seu filho para não colocar a mão quando você estiver fazendo comida na panela quente? Porque ele vai se queimar. É esse o objetivo. Você não quer que ele se queime. Por que ele precisa obedecer? Porque ele não quer queimar a mão. Eu tenho certeza que ele não vai ficar sentir assim confortável, feliz com a mão queimada. E se você fala, se você colocar a mão aí, você vai ver, você vai apanhar. Mas ele não compreendeu que o perigo de colocar a mão no ferro quente, na panela quente, é a queimadura. Então, a nossa comunicação com os nossos filhos precisam ser mais claras, objetivas, diretas, sem enigmas. Parece que nós estamos conversando na era dos emojis, né? Tem criança que vai compreender, mas tem criança que não. Então, eu preciso conversar de uma forma clara e objetiva. Não acusar, é o último tópico, né? Evitem as acusações. Porque se eu virar aqui para vocês e começar a acusá-las de alguma coisa, vocês vão ficar com raiva de mim. E vocês não vão prestar atenção em nada de bom que eu falei aqui nessa live. Apenas que eu acusei. Nossa, ela acha que os pais, que faz isso, que faz aquilo. E o conteúdo que eu tentei passar ficou zerado. Então, evitem acusar os seus filhos. Evitem apontar o dedo. Vocês precisam levar a criança ou adolescente a refletir sobre suas ações. A refletir sobre o que eles fizeram. Às vezes, em todo momento você pode ensinar. Às vezes a criança falou assim, não, eu não quero... tá na hora, filho, de tomar café, vamos fazer isso, daqui a pouco nós vamos sair, não quero tomar café não, e eu tô jogando aqui, eu tô fazendo isso, fazendo aquilo outro, aí deu a hora de sair, foi ao médico, um exemplo, aí, mãe, agora eu tô com fome. Falei, entende por que eu queria que você parasse o que você estava fazendo para tomar o café? Nós acabamos de sair de casa e você está falando que tá com fome. Da próxima vez, ele vai lembrar disso.
Diferente se você começar a xingar ele no consultório, tá vendo? Agora eu vou ter que gastar dinheiro com comida. Agora eu vou ter que gastar dinheiro com lanche. Você deveria ter comido. Ele não vai escutar essa. Não vai escutar. Então você precisa aproveitar o momento e falar, filho, agora você entendeu por que eu pedi para você parar o que você estava fazendo? Para você comer, tomar seu café. Nós acabamos de sair de casa. Nós vamos demorar ainda aqui. Não vai ser possível comprar nada agora na rua. Por isso que eu te pedi. Para aí um pouquinho e vai tomar o café. E você falou que não queria. Realmente você não queria ou você não queria parar de jogar ou de fazer o que você estava fazendo? Você não acusou ele de nada. Você colocou ele para refletir sobre a atitude dele. Percebe a diferença? Então, ele refletindo, na próxima vez ele vai lembrar dessa informação. Porque ele aprendeu. É aí que começa a nascer a obediência. A verdadeira obediência. É isso que faz sentido. É dessa forma que faz sentido. Entende? E, finalizando a nossa live, deixa eu só colocar aqui. Nós estamos dia 7, guarda bem essa data, tá? Dia 7 de outubro, deixa eu confirmar, às 19h30, lá no canal do YouTube, Orientar com Sinara Cordeiro. Quem não me segue no canal do YouTube, vocês precisam me seguir, porque vai ser o lançamento da Jornada do Conhecimento. Meu filho chegou, e agora? Você já fez essa pergunta para você? Quando seu filho chegou? Seja ele por vias adotivas ou por vias, quando você foi ao hospital, né, ganhar o seu bebê, ou foi parir, como diz uma amiga minha. Então, você precisa, né, às vezes, de um apoio, de um auxílio aí. E esse conteúdo, ele tá todo compacto, né, todo completo. Tem e-book, tem histórias para as crianças, para os adolescentes, reflexões em áudios, né, em podcasts, jogos interativos, palestras, tudo isso para você ter um momento, né, com o seu filho, onde você vai conseguir educar também, usando outras ferramentas e observar que o diálogo, ele é a base de tudo, para você ter uma comunicação clara e objetiva. As histórias, as crianças aprendem muito com as histórias. Elas compreendem muito esse momento dessas histórias, porque vai assim direto naquela informação onde os pais gostariam de ter chegado. Então, tem muitas histórias, e histórias assim reais que acontecem dentro de casa. Muitas delas foram inspirações que eu vivi dentro com os meus filhos e também dos meus pacientes, né, que a gente vou observando e vou anotando. Então, transformar uma vivência em uma história para que a criança comece a enxergar por outro ângulo. Então, é muito importante. Então, eu convido você a me seguir lá no canal do YouTube, a já marcar aí na sua agenda que no dia 7/10, às 19h30, o lançamento da Jornada do Conhecimento, Meu Filho Chegou, e agora? E agora que você vai descobrir a maternidade, a paternidade, vai mergulhar nesse universo, porque é muito bom. Eu gosto, eu amo lidar e trabalhar com as famílias, amo a minha família, eu tenho 4 filhos, e assim, cada um diferente um do outro. E isso também é falado nesse conteúdo, é você conhecer o seu filho, as particularidades de cada um. E mesmo que você tenha vindo aí de uma família numerosa, né, talvez os seus pais falaram assim, nossa, eu criei 14 filhos, tudo igualzinho. Será que foi mesmo? Será que foi realmente tudo igualzinho? Será que tem como educar e criar assim tudo igual? O amor, ele é o mesmo, mas você precisa se adequar à individualidade de cada um dos seus filhos. Isso também vai ajudar nesse retorno, né, de se ter essa obediência. Então, que você que me acompanhou aqui nessa live, fique ligado, eu vou continuar postando algumas orientações aqui nos stories, e vocês já vão lá pro canal do YouTube, se inscreva no canal,
Aperta lá o sininho, que a hora que começar a live já vai chegar a notificação que nós estamos já no ar, para vocês acompanharem e conhecerem um pouquinho mais também desse conteúdo. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui se tem. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, só agradecimentos. A Magda Melu mandou uma mensagem aqui que eu explico muito bem. Obrigada, viu? Um beijo para vocês e fiquem ligadinhos que nosso encontro dia 7. Espero vocês lá no canal do YouTube, ok? Tenham uma boa noite e continue aí acompanhando e comentando as postagens aqui do Instagram. Até lá!